Caixo de Sodré, o que é que lhe remete o Caixo de Sodré? Atualmente, noite. Por exemplo, algum nome de estabelecimento? Nos meus tempos frequentava muito o Tóquio e Jamaica. Hoje não sei bem o que é que está lá na moda. Já não vai muito para lá. E esses nomes são nomes... Confusão. Acha que é muita confusão? Sim, totalmente. Acha que já não é a mesma coisa? Nada descaracterizado, totalmente. Na altura também já devia ser alguma confusão, se calhar tinha era vontade e idade. Talvez. E esta coisa, falou-me de 2 bares, Tóquio e Jamaica são 2 sítios. Um país, uma cidade. O que acha? Ou seja, o Castro era conhecido por prostituição e marinheiros. Eu acho que é um bocado isso. Marinheiros do mundo inteiro, eram cidades que capitais internacionais que toda a gente conhecia. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Diz-se do caos que é uma ordem por decifrar. E diz quem conhece o cais do Sodré que este verdadeiro caos possui, no entanto, uma ordem própria e que ela ajuda a explicar séculos na vida da cidade. Nas margens do rio, da lei e das muralhas já foi chamado de cata que farás, remolares, ou seja, os que produzem remos. Foi casa para um famoso relógio de sol, substituído após a Guerra Civil pela estátua do Duque que entrou vitorioso pela cidade no dia 24 de julho, como a avenida que ao cais conduz. Ultimamente pintaram-lhe na rua uma tonalidade cor-de-rosa, mas o Cais Sodré, como é chamado pelos lisboetas, possui tantas cores quantas as que cabem no mundo que lhe aporta ao cais, desde os dias de Maria Parda, de Gil Vicente, ou de Vicente Sodré, o homem que lhe deu o nome, até às noites metafóricas como as ditaduras, ou literais, na liberdade de dançar do Tóquio ao Roterdão, do Music Box ao Jamaica. Neste episódio de Histórias de Lisboa, vamos embarcar numa viagem à volta do mundo, sem nunca largar o cais, e mergulhar no submundo do caos de Lisboa, o Cais do Sodré. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. E connosco, para nos falar deste tema, temos o João MacDonald. Olá, João, bem-vindo. Olá, Miguel, e obrigado. Obrigado eu. Jornalista, ex-jornalista, há quem diga que nunca se deixa de ser jornalista, historiador de arte, investigador, e que acabaste por fazer aqui um trabalho, eu diria, seminal, essencial para quem de futuro queira estudar o Cais de Sodré, completíssimo, que vai desde o século XII, XIII, XIV até ontem, praticamente. Aproveito para te perguntar como é que isto te calhou na tua vida. Bom,
A ideia original do livro não é minha, já podemos entrar isso em detalhe mais à frente. O livro é Cais de Sodré, das tavernas de marinheiros à Revolução, Jamaica e Tóquio. Exatamente. E, na verdade, somos 4 autores. O Luís Carlos Amaro, designer gráfico, que fez o projeto e desenhou o livro. O Carlos Ramadinha, produtor musical, já explico como é que ele se junta aqui ao grupo. E a jornalista Guiomar Belo Marques, que escreveu todo o 3º capítulo. Eu escrevi o resto do livro. E também depois já explicarei porque é que a ótima Guiomar Belo Marques foi ela que ficou com a responsabilidade desse 3º capítulo. Tudo isto tem obviamente a ver com um interesse mais vasto meu, que é a Lisboa do final do século XIX e do começo do século XX, que é o período, enquanto historiador, que eu exploro mais, particularmente no universo da arte. Mas, Mário de Sá Carneiro, Amadeu Sousa Cardoso, fazem parte dos teus interesses, são justamente absolutamente, e muito especificamente interessa-me a vida sociocultural nos restaurantes, nos cafés que existiram na cidade nessa época. Obviamente também existiam no Porto, noutras cidades. O meu foco é em Lisboa e quando se começa por esses pequenos universos, a história nunca mais acaba. Então vamos começar pelo início. Sugiro, aliás, falaste agora aí do Porto, o teu sotaque ligeiramente do norte não nos deixa entrever a expressão Cais de Sodré, que é não. como as pessoas chamam, Cais de Sodré, às tantas quase nem se percebe que verdade. É Cais do Sodré. Vamos já perceber quem é que é este tal de Sodré, um grande mistério, mas antes disso gostava que me explicasses um pouco como é que nós conseguíamos localizar o Cais do Sodré. O Cais de Sodré fica ali fora da muralha fernandina, num canto sudoeste da cidade, e que tudo isso marcou inevitavelmente o seu desenvolvimento futuro. Quando qualquer coisa numa cidade medieval nasce fora das muralhas dessa cidade fortificada, obviamente isso já diz qualquer coisa acerca da natureza do sítio. Sendo que em relação ao Sodré tem a ver com a proximidade com o Rio Tejo, mas essa extra-muralhidade, acabei de inventar esta expressão, denota ser logo uma zona menos vigiada, menos protegida e onde naturalmente uma série de atividades mais coloridas, por assim dizer, vão acontecer. É claro que na Lisboa dessa época, da primeira muralha, a muralha fernandina, isso não acontece apenas nessa área onde nasceu Sodré, obviamente podíamos ir para o outro lado, claro. No sentido ascendente do rio e encontrar fenómenos semelhantes, mas ali em particular é que começou esta espécie de cidade dentro da cidade. Uma tripla marginalidade quase, não é? Porque está na marginal do rio, está à margem da cidade e tem já um saborzinho de marginalidade no sentido social também. Como dizias, está ali fora, mas está suficientemente perto para estar intimamente ligada com o que se passa dentro da muralha. Evidentemente. Até porque, sendo uma zona ribeirinha, está permanentemente em contacto com a cidade para alimentá-la dos bens comerciais e humanos que chegam ali. Quando me refiro a bens humanos, não entrando na história da escravatura, como é evidente, refiro-me à circulação de estrangeiros, de mercadores, que consigo vão trazer ideias, vão trazer a cultura que insufla a cidade, nomeadamente a partir do Renascimento. Uma ligação muito estreita ao Rio desde logo, mas também com um nome que é inesperado para muitas pessoas. Antes de ser conhecido como Cais de Sodré, o nome do bairro era outro, que também já diz alguma coisa sobre o que poderia encontrar-se lá. Precisamente. Chamava-se Remolares. Remolar é tão simplesmente um fabricante de remos. Não eram apenas fabricantes de remos que habitavam ali, havia carpinteiros que serviam a indústria da construção naval a vários títulos. Eram, acima de tudo, pessoas que habitavam e trabalhavam no bairro de Remolares. Continua a existir a Travessa de Remolares, continua a existir a Rua de Remolares. Ainda há uma outra loja que sobrevive, que vende material marítimo no atual Cais de Sodré. Aqui há
10, 15 anos Havia encontrávamos mais. muito mais. Sim, material de pesca, etc. Antes ainda, chegou a ser conhecida como a zona de Cata que Farás. Um pouco mais ao lado, mas sim, na área que hoje corresponde ao Largo do Corpo Santo, onde está a Igreja do Corpo Santo, essa área, na Idade Média, era conhecida como Cata que Farás. É uma expressão um pouco obscura que talvez queira dizer qualquer coisa como trabalha que alcançarás sorte na vida, esforça-te. Portanto, seria um local de angariação de mão de obra? Seria isso? Sem dúvida que era um lugar de residência dos tais profissionais da indústria naval que estavam logo ali ao lado, na Ribeira das Naus, onde hoje ainda temos alguns vestígios, mais do século XVIII, mas que era toda essa área ocupada. Se estivermos no rio a olhar para a margem, mais ou menos toda aquela área que vai então do Largo do Corpo Santo, mais ou menos até ao Terreiro do Paço. Vamos falar justamente dessa localização para nos conseguirmos localizar, passando o pleonasmo. Tu falas aqui de uma espécie de um grande caixo de Sodré, que vai quase ali da Praça de Dom Luís I, Mercado da Ribeira, não é? Agora time out, até mais ou menos ao Largo do Corpo Santo, até à Câmara Municipal de Lisboa, não é? No limite do limite. Sim, portanto é esta zona que nós vamos aqui tratar. E os Remolares seriam exatamente aonde? Os Remolares seriam exatamente entre a Praça Duque da Terceira, portanto aquela praça grande, para quem não estiver a ver bem, quando se desce do Chiado em direção ao Rio Tejo. Portanto, a Rua do Alecrim, onde está a estátua do Duque da Terceira. Precisamente. Aí era onde estava originalmente a Praça dos Remolares, que só no final do século XIX é que mudou o nome para a Praça do Duque da Terceira, em homenagem ao próprio, como tu acabaste de dizer, que lá está estatuado. Todas estas ruas dos bares e das discotecas e dos restaurantes que toda a gente conhece, tudo isso genericamente são os Remolares. Não resisto a falar-te ainda do que lá estava antes da estátua do Duque da Terceira, que também tem o nome de Remolares, que é a Meridiana dos Remolares. A Meridiana dos Remolares era um relógio do sol que estava no centro, mais ou menos onde está agora a estátua do Duque da Terceira, e que servia precisamente de orientação para uma população que obviamente não tinha relógios de bolso, muito menos de relógios de pulso, ou que então eram objetos para só quem tinha posses. Era um relógio de sol. Era um simples relógio de sol, que podemos dizer é o antepassado do relógio que está, o famoso relógio do Cais de Sodré. Da hora legal. Da hora legal, que felizmente ainda se mantém lá para referência de todos. Portanto, tinha a mesma função e era motivo de muita curiosidade, nomeadamente para pessoas mais iletradas ou analfabetas, as pessoas que chegavam a Lisboa para trabalhar, porque era um objeto raro para elas, e, infelizmente, ou não, é assim que as coisas acontecem, foi arrasada para ser substituída pela estátua do Duque da Terceira. 1877 foi quando saiu de lá, digamos, a Meridiana dos Remolares. Nós vamos colocar uma fotografia nas nossas redes sociais para se perceber o que é, e já agora também este relógio da hora legal, ele está atualmente na zona, digamos, sueste do terreiro do Cais de Sodré, peço desculpa, ao pé do Observatório da Droga, que Exatamente. é ali um edifício que existe entre, digamos, a estação de comboios do Cais de Sodré e depois a Ribeira das Naus propriamente dita. É isso. Já temos aqui uma série de ingredientes que nos ajudam a perceber esta zona. Portanto, temos uma relação com o rio, uma relação com o comércio, uma relação com até estas coisas de medir o tempo. Portanto, já nos demonstra aqui que há aqui uma relação da cidade com o mundo lá fora, não é? Absolutamente. E isso tudo vai ser salientado ainda mais com os acontecimentos que vão suceder neste final do século XIX, que é a chegada de mais transportes aqui, não é? A zona começa a ficar verdadeiramente transformada desde a antiga Praça dos Remolares. A partir do final do século XVIII, começo do século XIX, é quando nós
aparecem mais fontes escritas que permitem orientar-nos, e então começamos a ver tanto na imprensa da época como em relatos de viajantes ou nos primeiros guias de viajantes, fossem portugueses ou estrangeiros, publicados então, uma enorme quantidade de hotéis, pensões listadas. Só logo por aí está demonstrado como a circulação humana naquele espaço era intensíssima. Obviamente que não era ali apenas também, na Baixa também havia muita hotelaria, mas agora estamos no Sodré. As impressões de estrangeiros, os registros das firmas ligadas à indústria marítima, naval, à importação, à exportação, são também indicadores preciosos de toda essa diversidade. Mas também, não é, as memórias das tavernas, dos bares, dos restaurantes, tudo aquilo que antecede o Sodré mais dissoluto. Claro, e que nós vamos mergulhar não tarda, mas enfim, a esse movimento marítimo, que estará certamente ligado também ao facto de estar nesta ponta ocidental, na embocadura do rio, que levava nestes séculos a todo o lado do mundo. Na verdade é preciso ver que Lisboa na verdade era o centro, digamos, de uma série de rotas oceânicas, mas que no final do século XIX é, digamos, acrescentada ainda outra dimensão da viagem, que é o comboio. Chega à estação de comboios do Castro Dré. Precisamente, isso faz uma diferença enorme, porque permite um acesso muito mais rápido. Bom, é preciso ter presente, para quem não tiver, a estação de comboio é a chamada linha de Cascais, certo. Não é? Portanto, isso permite não só uma circulação do turismo mais ou menos incipiente que na altura existe, como permite também uma agilização de pessoas que vêm trabalhar para a cidade, chegam mais depressa lá e, portanto, também mais depressa podem frequentar e sair do Cais de Sodré à noite. Não é muito diferente de hoje em dia, quando se passou a ter a estação de metro, que fica junto à estação de comboios. 1998, sim. E as estações dos barcos, por exemplo, para a margem sul, é também uma coisa desta altura? Não, a estação, o Cais do Sodré, propriamente dito, não é? Estamos aqui a falar, mas as pessoas estarão a perguntar onde é que ficava exatamente o cais, não é? Exato. Na água. Ele ficava, já não existe, ele ficava, se estivermos mesmo na margem do Tejo, logo a seguir à estátua do Duque da Terceira, portanto do outro lado da Avenida 24 de Julho, no jardim onde há uma estátua que representa um homem do Leme, um marinheiro. O Jardim Roque Gameiro. Exatamente. Se estivermos aí quase com os pés na água, era aí que ficava exatamente o Cais de Sodré. Ficava muito mais recuado, na verdade, o Cais de Sodré ficava junto à Avenida 24 de Julho, nessa marginal precisa. O jardim foi construído muitos anos depois. E esse era o ponto de acesso para a outra margem. Portanto, agora é preciso as pessoas terem em conta que os navios não atracavam ali, atracavam barcos e botes, não é? Uma coisa é um barco, outra coisa é um navio. O navio é grande. Os navios, obviamente, ancoravam no Tejo, e depois havia barcos que conduziam as pessoas e pequenas mercadorias ao Cais de Sodré. A descarga de grandes mercadorias, isso era feito um pouco mais a oeste, onde em Belém, e onde hoje temos a Rocha de Conde de Óbidos e todas essas portos. Mas aquele trânsito de pessoas na margem sul e norte já provavelmente só operaria por ali, se calhar não da forma como hoje, enfim, tão organizada, mas eventualmente já existiria. Havia, sem dúvida, as mesmas rotas, por assim dizer, de Lisboa a Cacilhas, de Lisboa a Porto Brandão. Claro, que é das zonas mais estreitas do Rio, na verdade, não é? Ora bem, é claro que não eram as únicas travessias do Tejo, tal como hoje em dia também havia mais para dentro em relação ao Barreiro e ao Seixal. Aliás, eu ainda sou do tempo em que a estação dos barcos era ligeiramente para a direita, perto, olha, do sítio, do local que estás a falar, do antigo Cais do Sodré, portanto,
quem está virado para o Jardim do Caixo Dré, um bocadinho do lado direito e não do lado esquerdo onde é agora. E não foi assim há tanto tempo. Não Digamos, foi, não. Essa 20 anos. mudança é por aí. Sim, talvez. Bem, chegou a altura de percebermos então que raio, quem é este Sodré, supostamente dono deste cais, ou figura referencial deste cais. Que informações é que conseguiste recolher? Este Sodré é muito de certeza, sendo que, como historiadores ou jornalistas, temos de ser sempre cuidadosos e fazer as ressalvas, mas é muito provavelmente um Vicente Sodré, um negociante, um proprietário, que viveu em Lisboa em meados do século XVIII, ou pelo menos por aí esteve mais ativo, mais conhecido por ter mandado construir um grande edifício. As pessoas saberão onde é o famoso British Bar. Se uma pessoa estiver na esplanada do British Bar e de costas para o bar, o grande quarteirão em frente, ou metade dele para a direita, é o grande edifício que este Vicente Sodré mandou construir. Ora, e há alguns registros que indicam também que ele, como benemérito, nessa época, a seguir ao terremoto, trata-se de um edifício de uma zona naturalmente reconstruída depois do terremoto de 1755, ele ajudou também, financiou a reconstrução do cais, tal como ele se manteve até ao final do século XIX, praticamente. Portanto, o Sodré será este senhor, este Vicente Sodré. De onde é que vêm os Sodrés já agora? Há algumas ideias de descenderem de uma família inglesa, cujo nome original, de onde este Sodré virá, ainda não se conseguiu esclarecer. Agora não vou entrar nestes detalhes todos. Ou uma família inglesa que se mudou para Portugal no início da aliança luso-britânica. Ok. Aqui no teu livro tu falas de nomes como Sudley ou Sodyer, uma coisa assim do género. Há quem defenda que Sodré seja uma versão, uma corruptela desses apelidos ingleses. Porque de facto é um nome comum, nós conhecemos este nome, mas é um som estranho, não é? Absolutamente. Não há muitas palavras que tenham esta tipologia de Sodré, não é? Portanto, há aqui algum sentido, enfim, intuitivo, que isto pode vir de fora. Também li que, apesar das primeiras referências serem do século XIX, mas esta família já era proprietária ali da zona já há séculos. Sim. Há registros, pelo menos desde o século XVI. Portanto, há longa tradição aqui. E já que falas em século XVI, não resisto a falar de umas primeiras referências na literatura, se for possível dizer assim, até é mais no teatro. Ao Caixo Sodré, na altura ainda Cata que farás, que é, surpreendentemente, no Gil Vicente e no Pranto da Maria Parda, em que se fala desta zona já a enunciar uma certa, digamos, vertigem boémia, vá. Para quem não conhece essa peça do grande mestre Gil Vicente, o Pranto de Maria Parda, vou resumir num instante. Maria Parda é, antes de mais, parda quer dizer castanha. Sim, portanto, uma mulher mestiça, negra. Mestiça, não se sabe ao certo, de origem africana, evidentemente. Aliás, como toda a história do Caixo Sodré, convocará estas mestiçagens e este cosmopolitanismo que já falaremos. Absolutamente. A Maria Parda, nesta comédia, neste quase monólogo, não é absolutamente um monólogo do Gil Vicente, a Maria Parda está muito chateada porque não há vinho nas tavernas de Lisboa. E então ela vai de bairro em bairro, não é? Começa desde o que corresponde a Chabregas hoje em dia e vai pelas suas tavernas todas. Como eu escrevo no livro, ela foi certamente a maior bêbada de Portugal, e digo isto com toda a honra, ou pelo menos o Gil Vicente assim o deu a entender. Maria Parda, em determinado momento, chega então a Cata que farás, não é? E queixa-se que, mais uma vez, uma taverna que ela conhece lá, não há bebida nenhuma, vinho. Há uma carência de vinho na cidade. Ela tem imensas angústias líquidas e custa-lhe imenso aquilo tudo. Pronto, Maria Parda é quase uma espécie de guia de Lisboa, das tavernas de Lisboa do século XVI. 1522, é extraordinário. A verdade é que nos permite ter aqui um colorido desta área aqui, antes da tal construção da 24 de julho, do aterro,
que vai acontecer no final do século XIX e início do século XX, em que esta zona era uma zona, enfim, como já nós descrevemos de alguma forma, exterior à cidade, mas já a ser plenamente integrada, com uma espécie de uma praia cheia de construções ilegais e eventualmente com grandes problemas de insalubridade. Com enormes problemas de insalubridade, de contrabando, de todo o tipo de crimes. Para as pessoas terem uma ideia, se estiverem, portanto, na Avenida 24 de Julho, imaginemos que as pessoas estão no Mercado da Ribeira, hoje o famoso mercado Time Out, a olharem para o rio. Teriam mais à sua frente cerca de 150 a 200 metros de areia, de uma faixa de areia que estendia-se até ao bairro de Santos. E pelo meio... Sendo que o rio depois era muito perto, porque foi roubado território ao rio, não é? Portanto, ela era extensa em largura, mas mais estreita de... Exatamente. Sim. E havia uma série de canais de escoamento, uma espécie de proto-esgotos, digamos assim, os chamados buqueirões. Que ainda hoje estão, digamos, plasmados no nome das ruas, não é? Exatamente, de algumas vielas perpendiculares ao Tejo, precisamente por serem canais de escoamento. Bem, esta mistura destes esgotos quase a céu aberto, com Lisboa ser uma cidade com falta de habitação, já na época, mais ou menos, esses estudos estão feitos com rigor, havia... uma casa, digamos, imagine-se, simplificando, uma casa de 2 pisos, em média, tinha que ser habitada por cerca de 15 a 16 pessoas. Portanto, esta densidade populacional forçou também que nessa praia do Tejo fossem sendo construídas barracas, basicamente, construções em madeira. Tudo isto, acima de tudo, junto, lá está, ao bairro de Remolares, com as tavernas que por aí vão nascendo. Com todo o crime, o contrabando, a prostituição, isto a partir de certa altura transforma-se num problema gravíssimo que ainda no século XVII se tenta eliminar, mas de facto só desaparece, voltando ao início do nosso tópico, quando resolve-se construir o chamado aterro, portanto, a cobrir de sedimentos sólidos toda essa praia imunda, destruir o que sobrevivia de casebres, que por sua vez resultou naquilo que hoje conhecemos como Avenida 24 de Julho. Já agora fechamos também aqui outro assunto, que é 24 de Julho, porque foi justamente a data em que o Duque da Terceira, comandando as tropas liberais, entrou numa Lisboa libertada, não é? Libertando-a do absolutismo. E, portanto, triunfando o liberalismo. 24 de julho de 1833, eu creio que é 33, sim, um ano antes da morte do Dom Pedro IV. Sim. Claro que sim. E que já que estamos a falar destas questões políticas, não é? Estamos também a falar de um período, este final do século XVIII, início do século XIX, é um período de profunda efervescência política na cidade, no país, na capital, e o Caixo Sodré não é de todo alheio a isso. Era um covil, digamos, de várias lutas ideológicas que, na verdade, aconteciam em toda a Europa. Precisamente. É, em primeiro lugar, a época em que, como por toda a Europa, começam a surgir os cafés como espaço de diálogo político, de debate, de onde chegam as ideias, onde as notícias dos jornais, já havia jornais no século XVIII, são comentadas. Isso também acontece em vários espaços no Caixo Sodré. E também é preciso recordar às pessoas, quando estamos no final do século XVIII, começo do século XIX, os franceses, as tropas napoleónicas entraram por aqui adentro, se bem que nos tiraram a liberdade, trouxeram ideias da liberdade, da Revolução Francesa, este paradoxo bizarro. Que ainda hoje às vezes é difícil de entender os franceses e o papel de Napoleão e tudo o que se seguiu, não é? Porque há um lado revolucionário, mas também há um lado profundamente opressivo, não é? Da liberdade e da opressão simultânea, não é? Nunca sabemos ao certo o que é que ele queria. Há sempre aquela piada, normalmente diz-se que Napoleão era um louco que achava que era Napoleão, não é? Portanto, mas isso iríamos a outra conversa. Enfim, andavam por aqui franceses. Andavam por aqui irlandeses, andavam por aqui britânicos, todas essas ideias, e muitos italianos, também temos que começar a pensar que se começa a esboçar o espírito de unificação de
e Itália. Ora, estamos no século das revoluções, todos estes ideais anti-absolutistas, para todos os efeitos, Portugal ainda era formalmente uma monarquia absolutista, não só deixou de ser em 1820. Tudo isto está a fervilhar no Sodré. Lá está, eu não chamo Caixo Sodré ou sequer Caixo do Sodré, já abreviei para Sodré, certo. É uma questão de economia. Muito bem. Também não há outro, é fácil de perceber. Sem dúvida. Quando se fala de é só deste. Há lojas maçónicas que funcionam em edifícios ou por cima destes cafés e tavernas ou nelas próprias, rapidamente montado o templo, quando fora de horas de funcionamento. Profundamente reprimidas pelas autoridades portuguesas do antigo regime, não é? Profundamente reprimidas e perseguidas, e quando chegarmos à Guerra Civil Portuguesa, nos anos 30 do século XIX, o problema continua. Mas o que nos importa aqui é isso mesmo. O caso de Sodré não é apenas, parafraseando o famoso fado do Rodrigo, não é apenas as prostitutas ou sequer o trabalho honesto de quem lá vive, tenta ganhar a vida, é também um espaço de efervescência política fundamental para explicar o que se está a passar em Portugal e em Lisboa há cerca de, estamos em 2026, há mais de 200 anos atrás. Portanto, de 200 anos. Temos aqui os franceses e estas conspirações, até inclusivamente tu depois detalhas os vários cafés, os vários espaços, e até dizes que o Gomes Ferreira de Andrade, que era, digamos, um nobre português que conspirou, tentou conspirar, militar, tentou terminar com, digamos, com o domínio inglês nessa altura, não é? Porque a corte estava refugiada no Rio de Janeiro e, portanto, já estávamos em 1817, já passava tempo demais sem ter aqui o rei e a autoridade, e ele, pouco antes de ser preso e enforcado, não é? No Campo Mártires da Pátria, reuniu aqui num destes cafés do Caixo Sodré. Reuniu no Leão Douro, não confundir com o Leão Douro, restaurante Leão Douro, que será provavelmente mais familiar à memória das pessoas, que existiu junto ao Rossio, na rua 1º de Dezembro, junto à estação do Rossio. É um Leão Douro do Caixo de Sodré, que na verdade a certa altura esteve em vários locais, locais, o que também era normal naquela época, os estabelecimentos manterem o nome, mas às vezes por razões simplesmente comerciais mudarem de sítio. Claro. E falando em nomes, não resisto aqui a perguntar-te no Botequim dos Macacos, será? Botequim dos Macacos. A Adega dos Macacos. A Adega dos Macacos. Sim. A Adega dos Havia uma proliferação de espaços diferentes, com diferentes características, enfim, começando pela Adega dos Macacos. A Adega dos Macacos é uma espécie, como eu chamo, de ground zero da história notívaga e hoteleira restaurantícia do Caixo de Sodré. A Adega dos Macacos existiu até, eu diria, 10, 15 anos atrás. Ficava junto à Praça Dom Luís I, em frente na Rua da Moeda, junto à Rua da Moeda. Era um restaurante popular. Eu cheguei a ir lá muitíssimas vezes, eu e certamente tantas pessoas que viveram ou passaram por Lisboa. O dono da Adega dos Macacos tinha um irmão que era o Caraças, e que ali, uns metros ao lado, explorava o botequim do Caraças, precisamente. Entre um e outro, desde marinheiros a criarem míticas já algazarras, a fadistas na história do começo do fado, os políticos de que há pouco falávamos, estes dois sítios que funcionaram sem dúvida em 1801, 1802, 1803, por aí, eram fervilhantes em todo este grande cocktail social e humano. É preciso dizer aqui uma coisa, quando estamos a falar das datas destes espaços, dos restaurantes, bares e até as discotecas que são narradas e compiladas neste livro, as datas são sempre aproximadas, não é? É quando se começa a perceber que elas existem, não é? Não há propriamente a escritura de início da atividade. É isso mesmo. Às vezes nem se percebe bem, e se calhar às vezes é só um espaço vazio que tem umas bebidas ali, não é? Às vezes é tão simplesmente isso. E que não tem nome. Outro nome essencial é o Marrar,
é um nome que depois até se falará do bife a amarrar. Precisamente. Mas não era propriamente aquilo. O Marrar era um italiano que tinha vários espaços na cidade e o mais famoso até era no Chiado, creio eu, não é? Porém, o primeiro foi no Cais de Sodré. Ok. Tal como outros restaurantes, não... O Café do Grego, por exemplo. O Café do Grego, não se sabe se esse grego era exatamente grego ou não. O facto é que em meados do século XIX começam a surgir os restaurantes reputados, restaurantes sérios, não apenas meras tavernas, embora fossem acessíveis, não eram restaurantes de luxo, começam a surgir no Sodré, e depois todos esses proprietários e chefes famosos da época, como talvez o mais conhecido, o João da Mata, depois transferem os seus negócios para o Chiado e para a Baixa. Ok. Café Royal, é a altura que o Café Royal é desta altura ou não é? O Café Royal não. É do começo do século XX. Ok. Então um restaurante desses finos do Cais de Sodré, que nome teria? Por exemplo, a Taverna Inglesa. Ok. A Taverna Inglesa era um restaurante, como se deduz pelo nome, notória, embora tivesse sido fundada por neerlandeses pela família Van Zeller. A família que ainda existe, não é? Que ainda existe e que se estabeleceu, se não erro, no século XVII, em Lisboa. Os Van Zeller, não é? Os Van Zeller. Chama-se assim. Precisamente. Porém, o restaurante rapidamente mudou para um nome, chamava-se primeiramente Estrela. Estrela Branca, não é? Estrela Branca, por causa de um bico de gás, uma coisa rara de iluminação pública que havia na época. É preciso ver isto, não é? Estamos a falar de uma cidade, por isso também esta questão toda da marginalidade e da criminalidade, que não tinham iluminação elétrica como nós conhecemos hoje, não é? Bem, nem telemóveis com lanternas. Portanto, a história há uma investigação de uma historiadora portuguesa, cujo, peço desculpa, agora o nome escapa-me, que é precisamente uma história da iluminação da cidade de Lisboa. Eu sei de quem estás a falar, também não me lembro do nome, mas é muito interessante para entender estas coisas às vezes invisíveis. É fundamental. É? É Sem fundamental. dúvida nenhuma. Mas então falavas da Estrela Branca, aqui à volta do Café do Grego. Taverna Inglesa. Ok, sim. Os bifes da Taverna Inglesa eram também notórios e famosos. E uma certa reprodução do que poderíamos chamar de gastronomia britânica, o que às vezes parece aqui um contrassenso, com todo o respeito fala-se muito mal da gastronomia inglesa. Eu não inglesa. concordo nada com isso. O que é interessante notar na Taverna Inglesa, no restaurante do Simone Mola, outro italiano que ali trabalhava, no Marrar, no João da Mata, é que encontramos ali tanto figuras da política portuguesa, militares, escritores que frequentam Ramalho Ortigão, Bocage, o Duque de Saldanha, o Bolhão Pato. Absolutamente, o Bolhão Pato, não é? Como sabemos, Inventor. grande memorialista supostamente inventor do molho à Bolhão Pato. Acho que há polémica aqui, mas temos que fazer um episódio dedicado apenas às amêijoas. Exato. Toda esta panóplia de figuras frequentava estes restaurantes no Cais de Sodré a partir de meados do século XIX, mas também famílias que, tal como hoje em dia, ao domingo iam almoçar a estes sítios. Portanto, havia aqui uma grande mistura de sítios bafuns, digamos, sítios de má fama, mas também havia esta, digamos, hotelaria qualificada, não é? Sim, absolutamente. Ao sabor do que acontecia na Europa com os grandes cafés, etc. Eu não resisto ainda aqui no departamento das questões de políticas, daqui no período digamos, do miguelista, que há ali um interlúdio em que o trono é usurpado, é assim que tu escreves. Eu também concordo de alguma forma. É usurpado por Dom Miguel. É uma questão legal, não é uma questão de posição política. É uma questão, exatamente. E, portanto, o Cais de Sodré coexiste ainda assim como uma exceção numa cidade. É sem dúvida alguma uma exceção. Lá está, por ter espaços que favorecem as reuniões mais secretas, mais discretas de vários grupos políticos, de resistentes ao absolutismo que Dom Miguel tentava reimpor em Portugal.
aquele labirinto, não é? Aquele dédalo que é o caso de Sodré, é um facilitava essa resistência. Sim. Não é? Não falas apenas... até de uma ilha ideológica liberal, sim, não é? absolutamente. E dos caceteiros. Por caceteiros entenda-se as forças da lei, entre aspas, obedientes a Adão Miguel, que arrasavam a cidade de uma ponta à outra, uns perigosos bullies políticos, estou a suavizar muita expressão, mas que chegando ali era um bocado mais difícil para eles atuar. Mas alguma força teriam porque instalaram uma forca na instalaram uma forca na Praça Duque da Terceira, onde foram ainda enforcados resistentes ao miguelismo, já mesmo no final da Guerra Civil Portuguesa, mesmo antes, lá está, como dizias há pouco, antes do Duque da Terceira ter entrar triunfantemente em 33. E porque ali, não é, as forcas põem-se em sítios bastante óbvios e públicos para supostamente servirem de lição aos inimigos, aos verdugos que ali as mandam levantar. Vamos continuando a avançar por este século XIX afora e falávamos dos restaurantes com algum prestígio, e com ele também vem a hotelaria. É também muito importante aqui a questão dos hotéis. É muito importante. No Cais de Sodré. Há pouco falávamos de onde é que vinha o nome Sodré, falávamos então do Vicente Sodré, que, se recordam, eu expliquei que tinha mandado construir o grande edifício que encontramos na Praça Duque da Terceira, que fica à esquerda se estivermos a olhar para o rio. Foi aí que existiu o famosíssimo Grande Hotel Central. O Grande Hotel Central será mais familiar aos fãs de Eça de Queiroz, porque é não só o próprio Eça e o seu grupo de literatos, os vencidos da vida, frequentavam bastante o restaurante do hotel, mas é também ali que famosamente o Carlos da Maia, o protagonista dos Maias, conhece Eduarda, a protagonista dos Maias. E o grande desenlace trágico deste romance passa-se ali. Sem spoilers. Sem spoilers, não podemos dizer. Não vamos dar spoilers. Não vamos contar o que é que vai acontecer. Agora, mas aconteceu aqui alguma coisa, vale a pena ler o livro, nem que seja por isso. Vale a pena. Agora que já há mais tempo, depois de ter tirado José Saramago da leitura obrigatória. Curiosamente, o José Saramago também usa um Hotel Bragança numa das suas obras, numa da morte de Ricardo Reis, mas não é este Hotel Central. Não, mas ficava exatamente ali ao lado. Hoje em dia é um hotel que se chama LX Boutique Hotel. Esse foi o Hotel Bragança. Não confundir com o Hotel Braganza, com Z, que ficava mais acima... na Vítor Cordon. Na rua Vítor Cordon. Sim. É, de facto, um hotel famoso por, no ano da morte de Ricardo Reis, o romance de José Saramago, em que ele imagina os últimos anos de vida do heterónimo Ricardo Reis. Exato. É nesse hotel que o personagem heteronomizado circula. Voltando ao Grande Hotel Central, era um dos mais importantes de Lisboa na época. Júlio Verne, que visitou Lisboa em 1870 e tal, pelo menos 2 vezes, foi ali onde almoçou várias vezes com figuras públicas da vida cultural da cidade. A lista é bastante infindável. A hotelaria é importantíssima. Poderíamos também fazer um outro episódio apenas sobre a hotelaria, sim, sem dúvida, e as histórias dela no Cais de Sodré. E aqui o tal Café Royal de que eu estava a falar há pouco, que é realmente deste período já da Belle Époque, já da viragem para o século XX. Tem a curiosidade de se ter sido um antepassado da Rita Blanco, portanto um galego com apelido Blanco. Enfim, aqui também as questões de todas estas nacionalidades, os franceses, os britânicos, no período da Primeira Guerra Mundial, os Boches, como eram chamados pejorativamente os alemães, e aqui também com a presença de muitas figuras da literatura, da pintura. Enfim, a elite portuguesa nesta altura. Continuamos a avançar já para o início do século XX e da Primeira Guerra Mundial, e começam-se a dar aqui algumas mudanças na sociabilidade do Cais de Sodré. Temos Portugal entra na Primeira Guerra Mundial em 1916. Acontece logo uma coisa interessante, uma vez que entramos na guerra, porque a
Alemanha declarou-nos guerra. Os marinheiros, fossem marinheiros militares ou marinheiros civis que se encontravam em Lisboa em meados de 1916, ficam retidos durante largos meses em Lisboa. Os navios alemães são apreendidos. E naturalmente por onde é que estes marinheiros alemães vão estacionar? Nos cafés, nas tavernas do Cais de Sodré, onde à mesma estão marinheiros ingleses, marinheiros franceses, os nossos próprios, enfim, o inimigo. Há imensas histórias de casos de espionagem, de conflitos físicos que acontecem tanto no Café Royal como no Café Londres, que era outro café que ficava ali na esquina praticamente em frente. Uns nomes de uns estabelecimentos já com umas geografias europeias marítimas que depois também veio a caracterizar o Cais de Sodré. Completamente, isso começa muito antes deste Cais de Sodré mais dissoluto com que as pessoas têm mais presente, não? Das discotecas na Rua Nova de Carvalho. Mas sim, essa sociabilidade toda que muda, não é radicalmente, porque obviamente é um processo, mas isso acontece acima de tudo aí, à volta da Primeira Guerra Mundial, neste novo tipo de cafés, depois prolonga-se pelos bares que surgem nos anos 20, como por exemplo o famoso British Bar. O British Bar que ainda lá está. Lá está, que sendo British, foi fundado por portugueses. Mais uma contrariedade. Este British Bar tem aquela ícone quase de Lisboa também, que é o relógio, não é? É um relógio que tem os números ao contrário e os ponteiros vão no sentido oposto. Não é? É uma vertigem deliciosa quando se vê pela primeira vez. Fica baralhada, é muito, muito interessante. É verdade. Tu até dizes que o relógio foi construído ou trazido de Aarhus, não é? Sim, foi Dinamarca. Na Dinamarca foi uma oferta de um cliente dinamarquês. A história é um bocado obscura, mas eu diria que esse relógio não é só um ícone do British Bar ou do Cais de Sodré, até de Lisboa. Não sem dúvida nenhuma. Poderia levar-nos a metáforas muito engraçadas. Continuando então, este caminho intensifica-se com a Segunda Guerra Mundial e com o mundo a entrar num conflito mundial, enfim, o Cais de Sodré intensifica-se ainda mais essa chegada de marinheiros estrangeiros, etc. Não é? Pode caracterizar-se dessa forma como uma intensificação do que já acontecia na Primeira Guerra Mundial? Pode-se completamente, e aí é onde temos uma das mais interessantes histórias de espionagem da época, se quiseres que eu entre Vamos nela. a ela. Eddie Chapman, um maldito espião britânico, maldito porque ele inicialmente trabalhava para os alemães, os serviços secretos britânicos conseguiram capturá-lo e virá-lo, não é? Fazer dele o que se chama um agente duplo. Daí o nome espião zigue-zague. A alcunha dele, exatamente. Ele, na verdade, originalmente era um simples criminoso, não há grande romance original à volta dele, mas quando ele chega a Lisboa a serviço secreto dos ingleses, achando os nazis que ele ainda trabalha para eles, ele vai parar a um bar na Rua Nova do Carvalho, aquilo que as pessoas hoje em dia conhecem como Rua Cor-de-Rosa, que não é sequer um nome oficial, não é? Nunca deixou de se chamar Rua Nova do Carvalho. Vai parar ao Jorge Bar, um pequeno e simples bar que era frequentado acima de tudo por marinheiros britânicos, onde uma das funcionárias não só é empregada do bar, como é prostituta e é uma agente portuguesa ao serviço. Oh meu Deus, estava ingleses, infestado, isto estava infestado. A serviço dos ingleses. Enfim, não vou contar a história toda também para não dar spoilers, mas não foi apenas nos estoris que todas as histórias de espionagem de Lisboa de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial aconteceram, não foi só nos cafés da Baixa, foi também ali bastante no Cais de Sodré. E é desta altura que começam a surgir então nomes que hoje já são hiper populares, o Texas Bar em 1950, o Europa em 1947, mas outros nomes também, Arizona, Sim. o Califórnia, que se manteve durante muito tempo, Filadélfia, que depois veio a ser o Viking, Niagara, Tamisa, que veio a ser o Tóquio. Exatamente. Enfim, a Pensão Amor, que na sua origem tinha sido a pensão do Joãozinho. Sim. E que tem esta coisa
curiosa de que era um primo afastado do António Ferro, o verdade. homem da propaganda do Estado Novo. É verdade. Enfim, Portugal é pequeno, Portugal é um penico, Sim. como se costuma dizer. Os primeiros estabelecimentos que referiste surgem logo no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, surgem numa altura em que um pouco por todo o lado, nas principais cidades europeias, há uma certa retoma financeira, precisamente porque a guerra acabou. Há um desejo e uma necessidade de voltar à folia noturna, e esses espaços surgem no Sodré como espaços bastante elegantes e sofisticados. Foi também a mesma altura, falando de outra parte da cidade, em que surgiu o Maxime na Praça da Alegria, Sim. junto à Avenida da Liberdade. Sim. Esses espaços no Cais de Sodré só entraram em decadência uns 20 anos depois. O Europa, o Texas no seu início, o Califórnia, que ficava junto ao Largo do Corpo Santo, eram espaços bastante finos. Mas podia haver homens de classe média misturados com, se calhar, marginais e prostitutas e trabalhadores locais e marinheiros? Dentro desses espaços havia essa mistura, acima, sem dúvida alguma, mas precisamos de pensar que é claro que a prostituição não desapareceu desses sítios, e funcionava, o alterno funcionava à mesma nesses espaços, embora eles fossem espaços mais requintados. Uhum. A criminalidade que ali havia era o proxeneta, que obviamente estaria ali presente. Não é tanto a imagem decadente como Que depois vai a ficar. Nos anos 70 e 80. Ainda nesta questão dos espiões e dos assassinos, Uhum. também não consigo deixar de perguntar sobre a presença em Lisboa, no Cais de Sodré, do assassino de Martin Luther King. James Earl Ray, o assassino de Martin Luther King em 1968, que depois de ter escapado dos Estados Unidos para o Canadá, onde obteve um passaporte falso de canadiano, como se fosse canadiano, escapou para Londres e depois escapou para Lisboa. Andou cerca de 10 dias em Lisboa, ficou num hotel junto à Praça da Figueira. Andou por vários bares da cidade, entre o Martim Muniz, o Cais de Sodré, também foi ao Maxime, também há registro de ter ido ao Maxime, e acabou depois por fugir de novo para Londres, e aí é que foi finalmente detido. Okay. Esses 10 dias em Lisboa ficaram devidamente documentados porque um jornalista, um repórter da revista americana Life, veio a Lisboa, entrevistou uma das prostitutas com quem ele passou algumas noites, e é Lisboa, é o Cais de Sodré, por lá toda a gente pode teoricamente passar e não ser apanhado. Bom, e de facto ele não foi apanhado no Cais de Sodré, foi apanhado de novo em Londres quando deixou Lisboa. Estamos em 1968 e já se começa a sentir aqui um cheiro a primavera, de alguma forma, que veio depois, enfim, a transformar-se na Revolução do 25 de Abril, em 1974, e obviamente que também este período marcará necessariamente uma grande alteração no Cais de Sodré, que o aproximará aqui próximo daquilo que nós já, na nossa vida, conseguimos saborear e viver no Cais de Sodré, não é? Desde logo, enfim, aqui com uma centralidade, uma importância de um espaço chamado Jamaica. É exatamente isso. A partir de 1977, 78, todos esses bares da Rua Nova do Carvalho, claro, mantinham-se como casas de alterno. Dá-se que no Jamaica é contratado para o Jamaica como DJ um homem chamado Mário Dias, hoje histórico Sem dúvida. na Revolução do Cais de Sodré E mais, ele foi nosso colega, eu lembro-me dele como jornalista na TSF, lidei com ele variadas vezes em festivais de verão onde ele trabalhava, e um homem notável. Então dizias que o Mário Dias é aqui uma figura, uma peça central. O que acontece, tentando resumir toda a revolução que ele operou, ele enquanto DJ do Jamaica, que era a mesma uma casa de alterno, onde é obrigado a passar as musiquetas que supostamente entretêm os clientes e as senhoras que ali trabalham, uns boleros, uns passos dobles, aquelas coisas melosas que se ouviam. Vai, sendo homem bem informado acerca da música, vai de vez em quando introduzindo
a música pop rock da época e alguma música portuguesa já resultante do pós-25 de Abril. Portanto, 78 já tinha sido o punk, não é? Portanto, ele já poderia trazer o new wave, de certeza que já trazia, não é? Já trazia... E muito reggae, precisamente. Adequadamente ao nome da discoteca. Dá-se que um pequeno grupo de atores, jornalistas, intelectuais. Há um pequeno grupo em que se encontra o realizador de cinema João Botelho, a jornalista Leonor Pinhão, o jornalista António Queiro, a atriz Teresa Madruga. Um deles apercebe-se que há esta mudança sonora musical no Jamaica, simplesmente porque ia a passar à porta e apercebeu-se da estranheza. E numa altura em que não haveria muitas alternativas na vida noturna lisboeta, não é? Estamos a falar do final dos anos 70. Não havia. Obviamente que havia outras discotecas um pouco mais seletas. Mas só para termos um termo de comparação, o Frágil abriu em 1982 no Bairro Alto. E só aí é que se consolidou o Bairro Alto como espaço de noite. Antes disso não havia um bairro, não é um bairro boémio. Nem mais. Sim. É com esta mudança musical no Jamaica, então, que toda uma geração, pós 25 de Abril, pessoas que são adolescentes... ou adolescentes para sempre, como no caso do João Botelho, com quase 80 anos, continua a sair. Esse grande bailarino das pistas lisboetas, como quem sabe sempre celebra, aí começa a haver essa transformação no Caixo de Dré, que depois a pouco e pouco vai contaminando os bares em volta, como já referiste há pouco, o Tóquio, logo na porta ao lado, o Tóquio originalmente chamado Tamisa. Bom, e depois há uma série, é um processo muito específico. Lá está a jornalista Guiomar Belo Marques, que assim nesse capítulo neste nosso livro conta-o detalhadamente. Há um efeito de contaminação do que acontece no Jamaica nos outros espaços e também, digamos, uma iniciação de outros DJs também, não é? É verdade. Entusiasmados com o que passava ali. O Vítor Fernandes, por exemplo, não é? É um nome fundamental. Sim, e que entretanto vai tornando este fenómeno que é o Caixo de Dré, que depois nós herdámos, que nos foi legado. Mais ainda, as bandas pop rock da altura começam a atuar no Caixo de Dré no começo dos anos 80, o HF, Chutes e Pontapés, a Rádio Macau, os Pesticida depois, alguns deles ensaiam em alguns desses espaços em troca de concertos no fim de semana seguinte, e depois chegamos aos anos 90, ao meados dos anos 90, quando há um projeto de renovação cultural do Sodré, um pouco por toda a Lisboa, mas ali especificamente. No seguimento da vitória de Jorge Sampaio na Câmara Municipal de Lisboa, exatamente. 93. É aí que entra, em particular, dois dos coautores deste livro, que tiveram a ideia original para este livro, o Luís Carlos Amaro e o Carlos Ramadinha, durante o programa cultural das festas de Lisboa de 1994, conseguem, pelo menos durante algumas semanas, reclamar a Rua Nova do Carvalho, a Rua Nova Cor-de-Rosa, para uma série de atividades culturais. Na altura ainda era mais zona vermelha ainda. Era bastante vermelha. Não era tão cor-de-rosa. Não tinha nada de cor-de-rosa. É claro que depois desta experiência, que veio para a rua, foi basicamente a primeira vez em que a rua foi cortada ao trânsito, houve concertos, houve exposições dentro de alguns bares, uma série de atividades que eu poderia agora longamente listar, não o vou fazer. É claro que pouco depois o Sodré voltou à atividade habitual do bar de Alterno, à exceção do Tóquio e do Jamaica, que na altura já não tinham esses espíritos. Enfim, para abreviar uma longa história, salta-se para a Rua Cor-de-Rosa e toda a excitação turística. Desde 2011, enfim, com antes a chegada do Music Box, obviamente em 2006, e depois assim alguns episódios recambulescos, a ruína do teto do Jamaica em 2011, que também creio que foi um grande motor, e finalmente a passagem mais ou menos desta noite para o Cais do Gás, de alguma forma alguns desses espaços, não é? E assim estamos no Caixo de Dré, um Caixo de Dré que ainda está aqui entre os Remolares e o Rio.
Sempre foi a sua origem, na verdade. Completamente, portanto, essa mudança dessas casas principais para o Jamaica, Tóquio, a Europa, em breve para o Cais do Gás. O Cais do Gás é aquele pequeno espaço junto à estação fluvial, para quem estiver a olhar para o rio do lado direito. O Sodré mantém-se. Eu costumo dizer que Lisboa é uma prostituta fiel. E o Cais do Sodré é um bom exemplo disso. Apesar de toda a turistificação intensa que sabemos que existe ali, ainda há 4 ou 5 sítios antigos, um ou outro restaurante, o British Bar acima de tudo, ou então espaços novos que mantêm que não sucumbiram à excitação turística, como o Tabernáculo, que é o bar do Hernani Miguel, um nome importantíssimo na história da noite lisboeta. Portanto, o Cais do Sodré ainda é frequentável deste ponto de vista. Não vamos desistir dele, embora ele possa ter desistido de nós. Fica esta reflexão. Obrigado, João MacDonald, e obrigado Miguel por este livro extraordinário, Cais do Sodré, das tavernas de marinheiros à Revolução, Jamaica e Tóquio. Nós falámos aqui nós arranhámos a superfície, como se costuma dizer. Há muito mais no livro, e sobretudo é um livro para ver, porque é um livro cheio de fotografias e de imagens, muito bonito. Obrigado. Obrigado. Histórias de Lisboa tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Siga-nos no Instagram histórias.de.lisboa. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.